Olá, sejam bem-vindos ao Descronificador, aliviando a dor pelo conhecimento. Eu sou Thais Goulart, sou dentista, especialista em disfunção temporomandibular e estou aqui com meu marido. Se apresenta, Marcelo. Eu sou o Marcelo, educador físico, especialista em reabilitação de lesões e doenças musculoesqueléticas. E hoje a gente quer conversar, a gente vem fazendo a leitura, né? O Marcelo já participou na semana passada, que a gente foi fazer um teste tava de pijama, pra gente poder ver como é que ficaríamos se ele gravasse comigo, porque eu vim gravando vídeos há um tempo e parei, por questões do trabalho e tudo mais. E aí a gente gravou juntos e ficou tão legal que a gente resolveu postar o vídeo que já foi postado, que não tem imagens, e hoje a gente resolveu gravar. Tentamos gravar no consultório, e a gente entendeu que esses vídeos eram para ser gravados em casa. A gente estava se sentindo mais à vontade para gravar em casa. E sobre o que são esses vídeos, né? A gente tô fazendo a leitura do livro Existe Vida Além da Dor, da médica Amélie Falcone. E a gente agora vai entrar no capítulo 2, que é Um Estranho no Ninho. Então eu quero convidar vocês para que vocês possam fazer a leitura, aqueles que tiverem o livro, quem quiser adquirir o livro para fazer a leitura junto com a gente, encaminhar o vídeo para quem achar. Mas assim, vamos começar? Vamos começar a falar? Então vamos lá. Esse capítulo, ele fala sobre um estranho no ninho, E ele fala sobre a desvantagem de ser invisível. E ele traz um ponto muito interessante, ela, a doutora Amélie, ela traz um ponto muito importante, porque ela começa a falar sobre quem vive com dor, fazer suas questões, né? Você acorda, toma banho, arruma o café da manhã da família, vai trabalhar, no outro dia, né, um dia de trabalho intenso, cheio de problemas para resolver, à noite faz o jantar, faz o dever de casa com o filho, e ela traz várias coisas do dia a dia em que a pessoa faz com dor, né? Então a pessoa faz isso sofrendo com dor, e o fato de ter um dia normal faz com que as pessoas não acreditem que a dor está presente. Por ela ser a dor crônica, ela é uma doença invisível e que muitas vezes não se encontra nada nos exames, né? Então isso faz com que essa invisibilidade, como ela chama, repercuta na vida das pessoas que têm. O que tu tem a dizer sobre isso, Marcelo? A gente vê isso bem na prática, né, Thaís? Como é uma doença invisível, que é diferente de ter uma lesão, né? Que dor e lesão não necessariamente andam juntos. Então, como a pessoa não vê que a pessoa está machucada, não está mancando, né? Não afeta a aparência. Não afeta a aparência. Pode afetar, às vezes, um pouco a parte social, mas, assim, no físico, às vezes, não aparece nada. Então, acaba não tendo aquele devido valor perante as pessoas, né? Não, e ela fala, né, que o fato de que isso gera um grande sofrimento acaba impactando na saúde física também, na saúde emocional, né? E isso acaba prejudicando a busca por um tratamento adequado, né? Então, e aí sobre o que a gente tem sobre isso, né? Ela cita o fato da falta de conhecimento e os preconceitos sobre o assunto. Hoje mais cedo a gente ainda falava sobre isso, né, Marcelo? Sobre o fato de que a gente tem hoje, de 2020 para cá, né, a questão do próprio conceito de dor, onde a gente consegue hoje saber que a dor, ela não depende de lesão, né? Tu não precisa ter uma lesão e muitas vezes tu não vai encontrar nada nos exames, ou se encontrar, vai tentar justificar por algo no exame que não é o que está causando dor, né? E outra coisa, né, Thaís? Como a dor é uma experiência, é difícil e até fica meio complicado das pessoas quererem comparar, né? Essa comparação é muito ruim, né? Tipo, mas o fulano teve tal coisa e não sente tanta dor assim. Mas claro, porque é uma experiência única, é a minha dor, é a tua dor, é a dor do fulano. Então não tem como a gente comparar, a gente tem que acolher, aceitar. E é um ponto interessante da gente pensar, né? A dor como uma experiência. Se ela é uma experiência, ela é vivida de forma subjetiva e ela é vivida de forma particular. Às vezes o que é uma dor 5 para mim vai ser uma dor 10 para ti. E às vezes
o que é, nós dois, o que é uma dor 5 pra ti é uma dor 10 pra mim. Eu sempre digo isso, assim, E isso também tem muito a ver do contexto, né, Thaís? Porque pensa assim, o ó. contexto, o momento em que aquela dor se Isso. apresentou. A gente pode dar um exemplo bem prático, né? Tem gente que tem medo de agulha, né, para lá tirar sangue, né, fazer uma vacina, mas para fazer tatuagem não, porque mudou o contexto, o sentido da Exato. coisa, E assim é com né? a gente no nosso corpo. Eu vou ser bem sincera, assim. Por exemplo, eu sou dentista. Então, dor nas costas é uma coisa que volta e meia, dependendo do dia, do que acontece, dependendo da posição que eu fico, porque a dor é um sistema de alarme, e ela é um sistema de alarme extremamente importante, porque ela avisa, olha, tem uma infecção, olha, não fica tanto tempo nessa posição, né? O que a gente sabe da dor crônica é que existe uma facilitação do sistema, onde às vezes tu vai ter o processo doloroso e a dor, assim, toda dor é biopsicossocial. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu tenho uma dor nas costas, sei lá, porque eu passei o dia inteiro no trabalho de uma certa forma ali, numa posição. Eu faço exercício físico justamente para não ter essas dores nas costas, porque é inevitável da posição de trabalho. E eu lido bem com a dor nas costas. Ela é pontual, ela não é uma dor que eu tenho, né? Eu hoje tenho um estilo de vida para que eu consiga manejar e ter o menos possível, mas existem dias, por exemplo, que é inevitável. Se eu ficar 3 horas fazendo um procedimento naquela posição, no outro dia eu vou estar dolorida, né? Ou não, depende do contexto. Depende do contexto. Mas, por exemplo, cólica. A cólica é uma dor que ela me gera um nível de sofrimento muito maior. E aí você vai me perguntar, mas por que, Thaís? Aí eu me pergunto, será que não foi porque a cólica foi a dor que me fez a única vez ter que ir para o hospital? A única vez que eu fui para o hospital? Foi a única vez em que eu passei mal a ponto de dor, a ponto de quase desmaiar na minha adolescência? Então, assim, existe uma contexto parte, ali, um né? contexto de relacionamento com essa dor. Uhum. Que quando ela vem eu preciso tomar, às vezes, uma medicação. Não é todo mês que eu tenho essa dor de cólica menstrual. Então, assim, por que eu tô trazendo tudo isso, tá? Porque a dor, ela é uma experiência única. E ela envolve, sim, contexto, ela é aprendida, ela é relembrada, ela envolve memória, ela envolve a parte social, ela envolve a parte emocional. Não é coisa da tua cabeça, toda dor é real. Eu acho que esse é um ponto muito importante, toda dor é real. Né? A gente, como profissional da saúde, a gente precisa acreditar no paciente. Esse é o primeiro ponto, porque se a dor é uma experiência, ela é real para o paciente que está vivendo. Sim. Né? Toda experiência é real. Tem alguma coisa a falar mais? Vou tomando mate aqui. Para você que tem algum familiar que tenha dor crônica, olhe com mais carinho para essa pessoa. Não é porque ela você não está vendo algum problema nela visivelmente, né? Não é que ela não tenha, ela realmente sofre dessa doença, dor crônica. É real. Sabe que aqui no livro, a Amélie, ela conta a história da Sofia. A Sofia é uma portadora de fibromialgia. A gente sabe que a gente chama hoje, né, de síndrome fibromialgica, que ela envolve várias questões, tá? Mas a fibromialgia, ela é uma pessoa que vive com a dor, convive com a dor, vive a experiência da dor, né? Existe uma facilitação do sistema nervoso ao processo doloroso. Então, e aí ela conta a história da Sofia, que a maior dor dela era a falta de apoio familiar, de não se acreditar na doença, porque afinal de contas não aparecia em nenhum exame. Então, e a Sofia fazia tudo. Ela levantava de manhã, ela se maquiava, ela ia para o trabalho, mas ela estava com dor. Então ela acabava escondendo isso e jogando isso, silenciando a sua dor, a ponto de não querer falar pela falta de entendimento da própria fibromialgia, pela família. Então, assim, quando a gente está falando aqui, a gente não está falando para criticar familiares. A gente está falando aqui porque existe uma falta de entendimento sobre isso. É para esclarecimento, né, Thaís? Não é o julgamento, é esclarecimento, justamente para auxiliar aquela pessoa que você ama e que está passando por esse sofrimento, né, que é a dor crônica. E assim, eu acho que esses vídeos, eles são justamente sobre isso.
né? Quando a gente fala do descronificador, que é aliviador pelo conhecimento, é o teu conhecimento se tu tem dor. É o teu conhecimento caso tu seja um familiar de alguém que tem dor crônica. É o teu conhecimento, às vezes, como profissional da saúde, que isso tudo é muito novo. Então, a gente também, como profissional, a gente tem um impacto muito grande, né? Quando a gente quer achar ainda e justificar a dor de um paciente, às vezes que tem dor há 15 anos. É realmente esse exame aqui, às vezes não é proporcional, né? Às vezes tu vai ter uma questão de dor, sei lá, Fala um pouco sobre isso, Marcelo, assim, ó. Porque, claro, eu trabalho com dor orofacial, tá? E vou dizer pra vocês, exame, imagem é importante, porque ele é um diagnóstico diferencial. Mas, assim, a gente não pode julgar, não julgar, acho que não é essa a palavra, mas colocar um diagnóstico em cima simplesmente de uma imagem. Vamos pensar numa articulação temporomandibular, né? Que é a articulação da face. Às vezes tu vai ter imagens horrorosas. Desculpa a palavra, mas feias de ver. E o paciente não tem dor. Ele tem amplitude de movimento, ele abre a boca, ele mastiga. E às vezes tu vai ter imagens que não tem absolutamente nada. E o paciente tem muita dor. E obviamente, a imagem ela é importante para diagnóstico, porque às vezes o paciente vai ter dor, tu vai olhar na imagem e vai dizer, tá aqui. Mas o que isso significa? Significa que, como profissionais da saúde, a gente precisa olhar o todo. A gente precisa olhar o contexto. Porque muitas vezes tu vai tratar, tu vai ter ali uma dor proprioceptiva, que a gente chama, né? Uma dor que é nociceptiva, desculpa a palavra. Nociceptiva, que é uma dor aguda, mas tu vai remover muitas vezes e aquela dor continua ali, né? Sim, eu gosto muito de uma analogia que o Rogério Liporassi faz, que é um fisioterapeuta que trabalha com dor crônica, que ele diz assim, o exame de imagem é uma foto, a dor é um filme. Então a gente tem que ver todo o filme da pessoa. Não adianta olhar só para uma parte que a gente não vai entender o filme como um todo. Então a dor é biopsicossocial, a gente tem que entender o que está por trás de tudo aquilo, não simplesmente o exame é importante, mas ele por si só muitas vezes não diz tudo sobre aquela dor. Tu quer falar um pouquinho sobre o artigo que hoje, meio-dia, tu tava falando ali, que saiu agora a respeito de dor lombar? Eu até repostei nos stories isso, mas tu quer falar um pouquinho sobre esse estudo? Sai muito estudo com relação à dor lombar, porque ela é uma das principais queixas hoje em dia, né, de dor crônica, que é a dor lombar. Então ela é a campeã, ela tá no top 1 lá, né? Então sai muito estudo, né, para tentar... E hoje se sabe que ela é multifatorial. E existem apenas 3 causas realmente que é detectável, assim, né? Que é o câncer de coluna, infecção ou uma fratura, né? Então isso realmente é... E que tu tem uma indicação já de que é aquilo ali. É aquilo ali. Então são essas 3 coisas. As outras dores de coluna, todas são multifatoriais, que a gente não consegue identificar uma causa. Não é um dano tecidual, é o conjunto, né? Então, por que eles fizeram isso? Porque eles fizeram um outro estudo, Thaís, analisando mais de 1000 ressonâncias magnéticas, desde os 20 anos até os 80 anos, que foram, assim, a cada década, né, dos 20 ao 30, dos 30 aos 40, eles foram vendo um padrão, né, que essas colunas iam ficando cada vez mais deterioradas. Desgastadas, pelo uso. E aí foram vendo que tinha um padrão. A partir dos seus 30 anos começava o desgaste do disco, os pequenos bicos de papagaio, que são os osteófitos, e até os 80 anos muito mais. Né? Tem até um percentual que agora não me recordo. Né? Mas tinha um detalhe. Essas pessoas eram assintomáticas. Elas não tinham dor de coluna. Então o que esse estudo trouxe para nós? Que a imagem por si só não pode ser um padrão de referência. Ela é um dos, mas não o único. Né? Então a gente vê que esse desgaste é como se fosse o cabelo branco. Né? Então eu não posso dizer assim, minha dor de cabeça é pelo cabelo branco. Não. A mesma coisa a coluna. O desgaste é um processo natural. E se eu tiver uma hérnia cervical e eu tiver dor cervical, eu posso justificar a minha dor cervical com a hérnia cervical? Olha, se for uma hérnia aguda, né, estourou uma hérnia por algum motivo aguda, aí sim, faz sentido, uma dor aguda. Mas uma dor que vai e volta, e mesmo apresentando essa hérnia já está consolidada, né? Então não faz mais sentido. O que acontece? Existe uma memória,
né? Como tudo, o cérebro registra. Então, como a dor é uma experiência associada ou semelhante a um dano real, o cérebro Ou potencial. o cérebro pode estar interpretando sim movimentos como dolorosos, ou então o estado psicológico da pessoa no momento como dor, né? Uma noite mal dormida, talvez uma inflamação basal. Exato, aí entra o ponto de que toda dor, independente, isso a gente vai falar talvez todos os vídeos aqui, independente de um corte porque eu ralei meu joelho, ou uma hérnia, ou eu não tenho nada no exame, toda dor, ela é biopsicossocial. Então não, a tua dor não é coisa da tua cabeça. Não, a tua dor não é uma dor psicogênica. Toda dor tem fatores biológicos, estamos falando de cérebro, estamos falando de nervos, de periferia, de sistema nervoso periférico, de sistema nervoso central. Estamos sempre falando de biologia. Independente se existe algo num exame ou não existe algo no exame. Algo detectável num exame de coluna, algo detectável num exame de face, seja lá qual for. Tá? Então, toda dor é psico, porque ela vai envolver questões psicológicas sempre. Quantas vezes a gente tem um roxo, um corte e não viu? Por quê? Porque existem fatores, estamos falando de uma experiência, né? E o social, né? Porque a nossa interação, o nosso contexto, a nossa interação com tudo. E acho que aqui entra um ponto importante, que é o que a gente está falando hoje do estranho no ninho, né? O contexto, o social impacta. Então, quando a gente fala, por exemplo, que toda dor é biopsicossocial, assim como toda experiência, vamos pensar em qualquer experiência da vida que criou memória, que impactou emocionalmente, que impactou fisiologicamente. Ah, sei lá, toda vez que tu tu tá para reviver aquilo de alguma forma, dispara coração, te dá vontade de chorar. Então, assim, por quê? Porque o nosso corpo, ele tem os registros. Então, a dor, ela é uma experiência. Então, é uma experiência como qualquer outra experiência que envolve questões biológicas, psicológicas e sociais. Então, hoje, quando a gente define dor, ela é uma experiência emocional e sensorial. Então, vejam, emocional e sensorial desagradável, associada ou semelhante à associada. Ou seja, eu posso viver algo parecido. Exato. Há um dano tecidual real ou potencial. Então, por um dano real, eu vivo a experiência de dor, ou por um dano potencial. O cérebro entendeu como potencial mesmo o dano não existindo ali. Então, acho que esse é um ponto interessante da gente pensar, né? E aí entra a questão aqui da questão do social. Eu posso trazer uma experiência, então, do social? Claro. Para ficar mais claro. Assim, só serve o chimarrão pra mim antes. Uma experiência do social para ficar mais claro para a pessoa. Então, assim, há pouco tempo atrás, eu estava atendendo uma pessoa que ela tinha uma dor crônica no joelho. E essa dor já tinha afetado o social. Por quê? Porque ela já não saía mais de casa. Porque ela tinha medo. Por exemplo, ela morava na frente de um supermercado e ela tinha medo de atravessar a rua para ir no supermercado porque achava que o joelho ia falhar, que aquela dor ia ser insuportável e ela ia perder a força ali e tal, né? Então, o primeiro passo foi realmente dar a certeza para ela, física, que aquele joelho ia suportar. Então, a gente fez os testes antes de começar e reavaliamos depois de um certo período de tempo treinando, né, ganhando força ali e tal, e ela tinha plenas condições físicas de atravessar a rua. Então, vamos lá, vamos atravessar a rua. Chegou no portão. Não teve coragem. A pessoa travou. Uhum. Opa! Esse é o medo. E a gente vê às vezes o medo do movimento também, né? A pessoa tá em tratamento, mas ela tem medo de fazer. Mas o que aconteceu até então? Ela tava me dizendo que tava forte, tava segura, chegou no portão, travou. Por causa da experiência. A experiência, ela já tinha tanto medo de atravessar a rua. Os outros fatores que os outros fatores, né? Que é o social, a experiência. Exato. Emocional. Então, o que foi então agora o próximo passo, Thaís? Que eu já tinha certeza que ela estava forte, que ela conseguia levantar, se equilibrar, caminhar. Foi o próximo passo que a gente chama de dessensibilização, através do comportamento. Que aí eu ia até o portão com ela, a gente ficava ali um tempo, voltava. No outro dia eu fui até a beira da calçada, ficamos ali um tempinho, voltamos, e eu acompanhando. No outro dia eu atravessei com ela a rua, nós voltamos. Aí teve um dia que
eu fiquei do lado da calçada e ela atravessou e eu fiquei esperando ela foi. E aos pouquinhos a gente foi desensibilizando esse medo, esse disparo do cérebro, essa trava. Aos pouquinhos ela foi ganhando confiança, né? Aí eis que um dia, uma semana depois, eu cheguei em casa e ela me abriu a porta assim pra mim, com um sorriso no rosto, que normalmente não acontecia, porque a pessoa estava num sofrimento muito grande anteriormente, né? E eu senti um ar ali na atmosfera que estava alguma coisa diferente, mas positivamente. E eu aí perguntei, né? Tem alguma coisa diferente? E ela toda sorridente, muito feliz, ela me disse, Marcelo, tu nem sabe. Fazia não sei quantos anos que eu não visitava uma amiga muito próxima. E eu fui essa semana. Ou seja, não só atravessou a rua, como foi visitar a amiga. Teve que pegar condução, teve que sair. Olha que maravilha. Eu fiquei assim, ó, por dentro eu não sabia nem como reagir, porque eu fiquei tão emocionado isso. Porque quantos anos essa pessoa estava em sofrimento dentro de casa, na parte social dela. A dor já estava afetando o social. Ela não saía mais de casa. É o isolamento que pode causar. Né? E a gente tem 2 pontos, tá? A gente tem os pacientes que se isolam e acabam tendo o que a gente chama de cinesiofobia, né? Que é o medo do movimento, ou a questão própria social, porque ele não consegue se sentir de forma confortável, tem medo de sair. Várias coisas podem acontecer. E a gente também tem o caso daquele paciente que faz tudo. Ele convive socialmente, ele segue a sua vida, como diz aqui o caso, ela fazia maquiagem, ia para o trabalho, mas ela estava sentindo dor. E era uma dor invisível que ela procurava nem falar, porque era como se as pessoas não fossem reconhecer, né? Então, assim, e aí até que chega um momento que às vezes a pessoa segue fazendo a sua vida e essa dor ela chega num limite, no insuportável, e as pessoas que estão ali, aí ela ainda diz, né, ninguém duvida de um paciente hipertenso ou um paciente que quebrou a perna, mas tu duvida de alguém que diz que tá sentindo dor e diz, essa pessoa tá reclamando de dor, é coisa da cabeça dela. Então eu acho que um ponto principal, assim, algo que a gente tem que falar aqui é o fator social da dor, ele é muito impactante. Então, se tu é um paciente que tem dor crônica e tu tá isolado, é importante tentar procurar, né? A gente sabe que a atividade física é importante, mas que ela também muitas vezes precisa ser gradual e ser aos poucos, né? A gente sabe que o uso da medicação, ele é muito importante e muitas vezes existe uma resistência no sentido de efeitos colaterais e tudo mais, mas viver com dor, lembre, quantos anos vivendo com dor, né? E talvez superar desafios que vão levar ali alguns meses de efeito colateral de medicamentos. Mas assim, a questão do social, que é o que ela traz aqui, que impacta muito nesse caso, é isso, assim. Então, procurar, né, sair do isolamento, e muitas vezes isso a gente precisa de ajuda. Então, aqui entra o papel, ou aqueles que estão ainda vivendo, né, mas as pessoas não compreendem, daí que entra o papel, se tu é familiar de alguém que tem dor crônica, né, que procure ajudar. Porque eu acho que esse é o ponto principal, é o entendimento de que toda dor é real e que essa pessoa está sofrendo sim. Não importa se ela está isolada, né? É difícil porque muitas vezes ela tem medo, assim como o Marcelo, que teve que levar até o portão, fazer a pessoa entender que ela podia ir até o portão, depois fazer ela atravessar a rua, fazer ela entender que ela podia atravessar a rua e voltar e que ela estava amparada e que tinha alguém junto ali. A gente pode fazer como familiar, às vezes, esse papel de encorajamento, de motivação. Mas caso essa pessoa faça de tudo, não duvida da dor dela, né? Porque às vezes ela precisa falar sobre essa dor e é assim que a gente consegue ajudar, porque a dor dela é real, independente dela estar fazendo as coisas ou não estar fazendo as coisas. E como profissional da saúde também, né? Que a gente estimule o paciente a achar motivos para querer fazer o tratamento, achar motivos para se movimentar. Hoje a gente sabe, por exemplo, claro, estou trazendo aqui para o lado do Marcelo, mas eu trabalho com dor orofacial. Poxa, Thaís, mas tu como dentista me pedindo para fazer exercício físico? Sim, sim, a gente sabe hoje que o exercício físico, ele é um tratamento não medicamentoso para praticamente quase todos os tipos de dor, né? De dor crônica. Porque a pessoa precisa se movimentar, o movimento, né? A pessoa, o social, né? Então, assim, se a pessoa tem condições de fazer terapia, é importante, porque gera um sofrimento. Nem sempre tem a compreensão da família. Então, eu acho que esse é um ponto, assim, importante da gente falar, né? Tem alguma coisa mais pra gente falar aí?
Não falar só que ela estava trazendo mais a questão da família, né? Para as pessoas que convivem com quem tem dor crônica, mais empatia, mais aceitação, e isso vai fazer com que você ajude o seu familiar, seu ente querido. E acima de tudo, que busque ajuda porque tem tratamento. E aqui ela usa um exemplo muito interessante, que ela fala a respeito de quem tem dor, muitas vezes é como se estivesse preso. Preso numa prisão mesmo com grades. E a pessoa estivesse presa dentro da prisão da dor. Onde a dor te mantém ali, presa com ela. E aí ela fala que... deixa eu até pegar aqui, que eu acho que eu vou levar... Peraí, Marcelo. Deixa eu achar aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Dá pra lá. Não, tá. Isso aqui. Ela fala assim, ó. Deixa eu achar. Um sonho de liberdade. Que dele fala de uma prisão onde você passa dias trancados na sua cela enquanto olha para fora e imagina a vida que não viveu. Todos os sonhos, as metas que foram impossibilitados. Por que isso? Porque conviver com dor, muitas vezes, quando a gente pensa, vamos pensar na fibromialgia, ela também tem como característica a fadiga crônica. Então tu vai ter cansaço. Gera um sofrimento muito maior, porque é uma experiência desagradável. Viver isso o tempo todo é uma prisão, né? Então ela fala, você olha na sua volta e não vê saída, ninguém que possa ajudar, né? Os carcereiros e os agentes penitenciários não entendem que você é inocente e que precisa te ajudar a sair dessa situação. Aliás, eles foram até cruéis, pintando a sua sentença nas grades internas da sua cela. E aqui entra um ponto muito importante, porque isso aqui não é para criar discórdia, pelo contrário, é para criar união. Existe um não entendimento do processo doloroso pela população. Isso é jovem, é tão jovem que existem profissionais da saúde que ainda não entendem sobre a questão da dor, né? E que de alguma forma a gente, como profissional da saúde, ao não entender, a gente pode ainda piorar o quadro, né? Então, isso é para poder... E eu acredito, assim, de verdade, que tá melhorando. Eu acredito que cada vez mais as pessoas vão ter consciência disso. E daí ela fala que você enxerga o mundo através das grades da prisão da dor. É como se tu estivesse olhando o mundo preso. Pensa que o teu familiar que tem dor crônica é como se ele estivesse preso a essa dor mesmo. E daí ele diz que a parte importante de tudo isso é que ela diz assim, ó, quero que você perceba como a porta da sua cela nunca esteve com tranca. Ou seja, você pode ficar totalmente livre da dor para mudar o seu regime de prisão, ficar com apenas uma tornozeleira eletrônica. E ela diz assim que a dor pode estar presente, mas você poderá ir lá para fora viver. O que ela quer dizer aqui? Que a dor ela gera uma prisão. Toda dor é real. Quem sente dor e diz que está sentindo dor, acredite. E que essa dor é uma prisão. E que muitas vezes aqueles que estão envolvidos ali podem ser o agente penitenciário, que não é, né? E que a porta nunca teve trancada. E que talvez tu possa se livrar dessa prisão. Às vezes não. Dependendo do contexto, não. Mas tu não precisa ficar preso dentro da cela. Tu pode sair e viver com uma tornozeleira eletrônica. O que significa isso, Marcelo? Significa que a dor vai ficar em segundo plano. Ela não vai estar mais em primeiro plano. Porque até então a pessoa pode estar vivendo por causa da dor. Existe vida além da dor, que é o nome do livro, né? Que é a dor ficar em segundo plano. Então você vive apesar da dor. Exato. Ela diz que não existe motivo para você permanecer preso quando a porta está completamente aberta. Né? Então eu acho que esse livro e os próximos capítulos que a gente vai aqui conversando juntos, ele vai auxiliando num passo a passo de como abrir a porta e sair de dentro dessa cela. Talvez livre, completamente livre dessa prisão, ou então ainda com uma tornozeleira eletrônica, né? No sentido de que loucura. Eu gosto do passarinho, eu gosto da metáfora do passarinho preso na gaiola, né? Que a porta da gaiola tá aberta. E esse passarinho, ele pode sair dessa gaiola, né, e viver. Então, assim, independente, né, da dor estar ali. E por que a gente fala isso? Porque existem medidas que, às vezes, vão auxiliar
pensem que se a dor tem um aspecto psicossocial, muitas vezes se a gente age no bio, a gente vai ter uma melhora. Se a gente age no psico, a gente vai ter uma melhora. Se a gente age no social, a gente vai ter uma melhora. Qual parte tem um grande impacto? As três vão estar sempre envolvidas. Mas é como se fosse um copo cheio que quando transborda dói. Em qual das partes eu consigo esvaziar esse copo, né? Como que eu esvazio esse copo? Existe um isolamento? Como que fica essa experiência de dor se tu começa a te relacionar novamente? Se existe um medo do movimento e aí tu tá impedido de fazer as tuas coisas do dia a dia porque tu tá com dor, e aí tu te sente incapacitado do trabalho e tu começa a te movimentar de novo, e aquela dor ainda tá presente ali ou ela não tá mais, e tu começa a retomar o teu movimento, o quanto isso impacta. Então eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, de dizer que a porta tá aberta. Não é fácil. Não é fácil. Eu acho que os vídeos aqui são justamente para isso, para falar que tanto para quem convive com dor, não, para quem convive com a dor crônica não é fácil. Para quem convive com alguém que tem dor crônica também não é fácil. Para um profissional de saúde trabalhar com a dor crônica também não é fácil. Eu falo por mim, que sou dentista, né? Ah, chegou com o dente quebrado? Conserta. Chegou com, sei lá, vai fazer uma restauração, vou fazer um tratamento de canal, vou fazer... Um paciente, quando ele tem a dor crônica, eu preciso da colaboração do paciente. E um paciente que está num nível de sofrimento muito grande. Aí ele vai sair com uma lista de coisas para fazer, mas ele está com dor. Poxa vida, fui lá e ela me mandou fazer academia. Poxa, eu não consigo dormir e eu preciso cuidar do meu sono. Então eu acho que esse é um ponto muito importante, né? De que não é fácil esse contexto, mas ele é possível, só que ele exige da gente muito mais empatia, muito mais vontade, tanto para quem tem dor, para quem convive, quanto quem trata a dor. Então eu acho que esse me falei pra caramba, porque eu sou tagarela. Ainda bem que é o marido e ele me conhece. O que mais tu tem pra falar pra gente encerrar? Eu acho que é isso. Tu não vai falar mais nada? Eu acho que eu já finalizei anteriormente. Tu já falou bastante, amor. Então, até o próximo vídeo. Encaminha esse vídeo para quem tu acha que precisa ouvir mais sobre isso. A gente vai gravar agora, acredito que os vídeos vão sair a cada 15 dias aqui, né? E a gente vai gravar desse livro, acredito de outros livros, tem muitos livros legais que falam sobre dor, e a gente vai seguir gravando aqui para poder, para que as informações cheguem cada vez a mais pessoas, para que a gente possa ajudar nesse contexto aí, tá bom? Eu acho que era isso. Um abraço a todos e... Até o próximo vídeo. Até o próximo. Quer despedir? Já vou despedir. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.